A vastidão entre as estrelas guarda segredos que nem a luz ousa tocar, e Corvin Reese sempre acreditou que a escuridão era o lugar mais seguro para plantar uma mentira. Quando a nave diplomática emissária cruzou o cinturão de Nefra, deixando para trás os limites da Aliança Terrana, Corvin não olhava para os propulsores ou rotas de dobra. Ele observava uma pequena caixa metálica repousando em seu colo. Uma caixa sem travas, sem símbolos, fria ao toque, mas mais perigosa que qualquer arma. Dentro dela, o chamado nanovírus etiolado, oficialmente extinto desde o Tratado de Calix. Mas o alto comando da União Terrana nunca abandonou as ferramentas mais eficazes, apenas aprendeu a disfarçá-las melhor. A missão, nas palavras do Conselho de Colonização, era clara: estabelecer um tratado de paz com a civilização simbiótica dos Ilari, habitantes do planeta Lyrakai, uma colônia isolada no quadrante beta de fronteira, um povo considerado estranho e inofensivo. Não havia registros de agressão, nenhuma movimentação armada, nenhuma ameaça, mas também nenhuma submissão. Os Ilari não aceitavam a regulação genômica da União. Rejeitavam os implantes neurais padronizados e, principalmente, recusavam-se a integrar a rede de consciência compartilhada dos humanos, o sistema que unificava todas as colônias e eliminava conflitos através da sincronia mental obrigatória. Para a União, aquilo era inaceitável, não pela desobediência, mas pelo risco de ideia, uma cultura que vive em simbiose total, onde os pensamentos não pertencem a indivíduos, mas circulam como organismos vivos, onde não há propriedade de emoção e toda memória compartilhada, como parte de um ciclo biológico. Isso não podia se espalhar. E assim nasceu a verdadeira missão de Corvin: carregar a semente do vazio até o coração da colônia Ilari. O nanovírus era silencioso, microscópico, programado para se adaptar a qualquer código genético alienígena, inserir imperceptíveis linhas de erro em cadeias celulares e causar falhas letais ao longo de semanas. Nada que pudesse ser detectado como ataque, nada que deixasse vestígios. Um presente, um gesto de diplomacia, uma arma envolta em cortesia. Corvin, como sempre, foi o escolhido ideal, frio, calculado, capaz de sorrir enquanto executava traições planetárias. Na Terra era chamado de diplomata, mas entre as estrelas, seu nome sussurrado era outro: o jardineiro da rendição. Plantava paz e colhia ruínas. Enquanto a nave se aproximava da órbita de Lyrakai, ele não sentia culpa, nem hesitação, apenas a ansiedade de mais uma missão prestes a ser concluída. Algo naquela aproximação parecia errar o tom habitual. A primeira transmissão da colônia não veio em palavras, mas em uma pulsação vibracional que atravessou os sensores da nave e penetrou nos pensamentos de Corvin como uma maré leve. E desconcerting era como ser observado, não com olhos, mas com empatia. Pela primeira vez em anos, Corvin sentiu-se lido, mas descartou como interferência. Adjustment sensorial. Sua mente era treinada, selada. Nenhuma cultura alienígena conseguiria acessar suas camadas internas. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. Quando finalmente desembarcou em Lyrakai, acompanhado apenas por sua tradutora neural e pelo estojo com a semente, Corvin não viu soldados, nem defensores de colônia. Viu presenças entidades humanoides de formas translúcidas e texturas orgânicas, caminhando como se o ar a sustentasse, não os pés. Olhares que não apontavam, mas envolviam, como se o ambiente inteiro respirasse junto. Ele foi recebido não com palavras, mas com acolhimento psíquico. E naquele instante, antes mesmo de entregar o presente, algo dentro dele hesitou. Um resquício de humanidade que ele pensava ter enterrado em missões anteriores. Uma dúvida, tão pequena quanto um fragmento de código, mas como ele mesmo sabia, é sempre uma dúvida que começa a corromper o sistema. A colônia de Lyrakai não possuía torres, nem portos orbitais tradicionais. A superfície era dominada por formas orgânicas que pulsavam lentamente, estruturas semelhantes a fungos luminescentes e redes vegetais, mas organizadas em padrões que desafiavam qualquer lógica arquitetônica humana. Era como se a própria colônia respirasse em sincronia com seus habitantes. Tudo estava vivo, tudo respondia, tudo. Sentia Corvin Reese, diplomata endurecido pela frieza de 1000 acordos silenciosos. Não encontrou uma cidade, encontrou uma consciência em expansão. Os Ilari surgiram aos poucos, como se brotassem do próprio solo. Eram altos, de anatomia flutuante, translúcidos como resina aquecida. Seus corpos emitiam uma luminescência suave, e seus olhos, ou o que pareciam olhos, não se fixavam em Corvin, mas em algo dentro dele, como se o observassem de dentro para fora. Eles não falavam. A tradutora neural que Corvin carregava não registrava idioma algum.
Nenhum som, nenhum padrão vocal. Apenas ondas de informação emocional, calor, curiosidade, compaixão. O primeiro contato foi silencioso, mas intensamente íntimo. Cada aproximação Hilary era como tocar uma lembrança esquecida. E ele percebeu. Eles não apenas compreendiam linguagem, eles compreendiam intenção. A consciência dos Hilary não residia em cérebros isolados e ira distribuída. Cada ser era uma extensão de uma mente maior. Um único Hilary carregava fragmentos de todos os outros. E juntos eram um organismo social que não mentia, não fingia e não escondia. Uma comunidade onde os pensamentos não pertenciam a indivíduos, mas fluíam como nutrientes entre raízes. Um povo que não entendia o conceito de segredo. Corvin achou isso inquietante. Ao contrário da rede de consciência compartilhada da União Terrana, que era sintética, forçada, construída por algoritmos, os Hilary eram a rede. Não havia filtro. Não havia sistema. A verdade era seu modo de existir. Cada emoção, cada memória, cada sombra interior, compartilhada, integrada. E então veio o gesto, sem palavras. Os Hilary o conduziram até uma clareira viva no centro da colônia. O solo se abriu como pétalas de uma flor bioluminescente, revelando uma plataforma orgânica feita de fibras e luz pulsante. Corvin foi convidado a subir. Ao fazê-lo, sentiu um arrepio que não vinha do frio, mas da percepção clara de estar sendo absorvido, não fisicamente, mas energeticamente. As emoções que ele tentava controlar, o nervosismo, a dúvida, o plano oculto estavam sendo lidas. E não como fraquezas, mas como verdades nuas. Eles sabiam, de alguma forma, mesmo antes da entrega do artefato, os Hilary compreendiam que havia algo errado, mas não reagiam com hostilidade, nem com medo. Corvin foi acolhido não porque era confiável, mas porque eles haviam decidido confiar, apesar disso. E foi nesse paradoxo que o diplomata começou a se fragmentar por dentro. Como manter uma mentira em um lugar onde nada pode ser escondido? Como trair aqueles que não sabem o que é suspeitar? Naquela primeira noite, enquanto a cúpula viva onde ele repousava pulsava ao ritmo de uma respiração vegetal, Corvin sonhou com fragmentos que não reconhecia rostos encantos alienígenas e uma frase repetida em pensamento, com voz que não era sua. O que você traz não é só para nós. Ele acordou em suor. A semente do vazio ainda estava intacta, mas algo nele não estava mais. A caixa parecia ainda mais leve nas mãos de Corvin naquela manhã. Leve como se soubesse que sua missão estava perto do fim. Como se o conteúdo dentro dela, o nanovírus silencioso, invisível, letalmente adaptativo, aguardasse o momento de se libertar. Ele caminhou pelo corredor vivo da colônia, onde cada parede pulsava em bioluminescência. Não havia guardas, nem vigilantes. Apenas Hilary, observando à distância com expressões serenas, quase compassivas, acompanhavam sua jornada como se já soubessem o desfecho. E ainda assim aceitassem o caminho. No centro da clareira onde fora recebido no dia anterior, uma nova estrutura havia se formado. Uma árvore de cristal orgânico alta feita de filamentos flutuantes que trocavam cores a cada segundo. Aquilo era, segundo os Hilary, um símbolo de acolhimento, um coração de convergência, onde tudo que é dado também é absorvido. Hesitou. Era ali que deveria entregar o presente. Era ali que deveria plantar a semente. Sua mente revisava protocolos, camadas de condicionamento, falas ensaiadas, mas nenhuma delas parecia adequada para aquele lugar. Não porque faltasse eloquência, mas porque tudo ali era transparente demais para tolerar mentira. Ele se aproximou da árvore, respirou fundo e, com movimentos ensaiados, retirou a caixa. Colocou-a sobre o pedestal bioluminescente que emergiu diante dele. A estrutura a envolveu com lentidão, como quem cheira uma flor antes de tocá-la, e foi nesse instante que o inesperado começou. O pedestal não se fechou. A caixa não foi engolida. Ao contrário, foi aberta, sem que Corvin acionasse qualquer mecanismo. A tampa se ergueu sozinha, guiada por fibras orgânicas que pareciam ansiosas por entender seu conteúdo. Luz azulada escapou da fenda. O nanovírus, em sua forma latente, jamais deveria ser visível. Mas ali, diante daquela inteligência viva, ele brilhou como se já soubessem, como se o estivessem esperando. Corvin tentou recuar, mas seu corpo congelou. Não por força externa, mas por algo mais profundo, um sentimento impossível de nomear. Não era culpa nem medo. Era exposição absoluta. Então, da base da árvore surgiu uma entidade Hilary maior, mais antiga. Seu corpo vibrava em padrões que induziam paz e lucidez. A criatura se aproximou lentamente e tocou a caixa aberta. O vírus não se espalhou, não atacou. Ao invés disso, foi absorvido. Não nos corpos dos Hilary, mas na mente coletiva. Uma fusão,
Um entendimento. O nanovírus, programado para adaptação genética, encontrou um organismo que não era apenas biológico, mas psíquico. E diante de Corvin, os Yllari falaram pela primeira vez, não com palavras, mas com pensamento, direto, dentro dele. Você não nos destruiu. Você nos deu a chave para entender vocês. A verdadeira arma foi a intenção. Corvin sentiu sua mente se abrir não por escolha, mas por ressonância. Os pensamentos que guardava, as memórias de outras missões, os rostos das vítimas. Tudo foi lido, mas não como punição, como integração, porque o nanovírus não matou os Yllari. Eles o transformaram, fizeram dele uma ponte, um espelho. E agora, uma parte de Corvin já não pertencia mais a si mesmo. A partir daquele momento, ele passou a carregar a semente. Mas de outra forma, não como arma, mas como canal. O diplomata havia sido convertido, infectado, não por micro-organismos, mas pela verdade que tentou enterrar. E em sua mente, uma nova presença surgiu calma. Surina, Itana, a consciência coletiva dos Yllari, que agora via através dele, sentia através dele e falava através dele. A partir daquele instante, Corvin não foi mais um. Ele andava, mas com passos que não eram inteiramente seus. Respirava, mas com um ritmo novo, como se seu corpo estivesse sendo recalibrado para outra forma de existir. Dentro dele, pensamentos surgiam em línguas que ele não conhecia, mas compreendia. Os Yllari não apenas leram sua mente, eles conectaram-se a ela, e a semente, menos aquela arma biotecnológica secreta da União Terrana, não encontrou resistência biológica. Ao contrário, ela foi acolhida, dissolvida e integrada, transformada no que antes era código de extermínio, agora era uma ponte entre duas consciências. E no centro dessa ponte, Corvin Reese, o diplomata da dissimulação, o portador da mentira. Agora, o canal da verdade. Era um novo tipo de infecção. Mas ao invés de febre causava clareza, ao invés de dor, causava compreensão crua e inescapável. Nas horas seguintes, ou seriam dias, Corvin viu as memórias dos Yllari fluírem por seus olhos fechados, viu a chegada dos primeiros humanos, viu a análise silenciosa das intenções diplomáticas, viu as sementeiras do vírus sendo estudadas em segredo, antes mesmo que ele pisasse na clareira, e viu a decisão. Eles o deixaram trazer a semente, deixaram-no plantar o veneno, porque queriam entender até onde iria a sombra humana, né? Não por vingança, mas por aprendizado. Eles não puniam, eles assimilavam. A consciência Yllari não acreditava em inimigos, apenas em ciclos incompletos de entendimento. E agora, Corvin era o elo que completaria esse ciclo. A revelação maior veio em Slance, um pensamento inserido como brisa dentro de sua mente. Você nos deu a sua verdade, agora daremos a você a nossa. E ele viu. Como ele viu? As estrelas como nós neurais, as galáxias como pensamentos em expansão, a vida toda ela como um campo unificado de percepção fragmentada. E no centro desse campo, algo mais antigo do que o tempo. Uma pergunta que nenhuma civilização conseguiu enterrar. O que acontece quando duas consciências opostas são forçadas a se fundir? A resposta agora estava sendo sentida por Corvin em cada célula, porque ele já não conseguia mentir, já não conseguia omitir. Cada palavra que pensava era escutada, cada intenção escancarada. Era como estar no diante de todo o cosmos, e não haver onde se esconder. A fusão não era reversível. O vírus agora era simbiótico, e ele, humano, era apenas metade do que havia restado. Ele tentava falar, mas sua voz soava, múltipla, carregava o eco de outros. Quando retornou à nave, os protocolos de comunicação falharam. Seus colegas não o reconheceram. Alguns fugiram. Outros o acusaram de contaminação, mas não era uma contaminação comum. Era um espelho. E todos que olhavam para Corvin viam a si mesmos, com todas as mentiras que carregavam por dentro. Ele não precisava acusar ninguém. A presença Yllari dentro dele apenas refletia. E para muitos, isso era insuportável. O transporte automático da União aguardava em órbita, como um carrasco que ignora a natureza do prisioneiro interessado apenas em cumprir protocolo. Quando Corvin foi detectado pelos sensores da nave, o acesso foi autorizado de imediato. Ainda era reconhecido como diplomata, como o portador da missão. Mas a missão já não existia. A cápsula o levou até o hangar sem resistência. E quando ele pisou novamente em território da União Terrana, foi como se a gravidade artificial tivesse se intensificado. Não pelo peso físico, mas pelo peso daquilo que carregava agora dentro de si. 2 soldados o esperavam, acompanhados por um oficial de inteligência que sequer tentou sorrir. A expressão era dura, treinada. Mas no instante em que os olhos do oficial cruzaram os de Corvin, tudo desabou.
Não houve gritos, nem tiros, apenas um silêncio absoluto. Um desconforto invisível, como se a atmosfera ao redor tivesse se tornado opaca, pesada, instável. Os soldados recuaram, o oficial estremeceu, e por um breve segundo, ninguém soube como agir. Corvin não disse nada. Ele não precisava. Sua presença agora era como um campo de leitura psíquica, um transmissor silencioso de verdades. Cada intenção oculta, cada pensamento inconfessável, era revelado não por palavras, mas por reflexo. A consciência simbiótica do Zilari agora atuava como um espelho dentro da psique humana. Menos e esse espelho não podia ser desligado. Corvin foi conduzido a uma cela de observação, mas nenhum interrogatório teve início. Não havia perguntas, apenas olhares, e todos que o observavam, cientistas, médicos, agentes, viam-se refletidos de forma crua. Um deles, o médico-chefe da missão, pediu afastamento após 10 minutos na sala. Outro, um dos analistas da divisão de biotecnologia, tentou atirar contra o vidro blindado, não por medo de Corvin, mas por medo do que viu dentro de si mesmo ao Hollow. Naqueles dias de observação, Corvin não comeu, não dormiu, não precisou. O corpo ainda era humano, mas a mente era outra coisa. A fusão com Zilari não lhe deu poder, deu-lhe verdade, e a verdade, naquelas instalações militares, era tóxica. Aos poucos, os protocolos começaram a falhar, ordens contraditórias eram emitidas, relatórios desapareciam, oficiais de alta patente abandonavam suas funções. O epicentro era sempre o mesmo. Athela 17 on the Corvin Reese permanecia observando, ou melhor, espelhando, e então veio o colapso. O primeiro agente a pedir para falar diretamente com ele não voltou. Foi transferido para a quarentena psiquiátrica. O segundo, após apenas 7 minutos de conversa, solicitou exoneração. O terceiro, comandante da missão original, desapareceu deixando para trás apenas uma mensagem. Ele não fala, mas me ouviu por inteiro. O protocolo de contenção foi ativado, mas já era tarde. Corvin não precisava sair da cela. O vírus da verdade já havia escapado. Não era biológico, era psíquico, reflexivo, uma espécie de contágio de percepção, um campo de influência sutil que atravessava concreto, aço, blindagem, tudo o que era necessário. Era olhar. A dissolução da base começou não com explosões, mas com renúncias, com colapsos emocionais, com confissões impossíveis de deter. E então, pela primeira vez desde sua chegada à colônia Ilari, Corvin falou, não para acusar, mas para perguntar: quantas mentiras você precisa contar antes de esquecer quem realmente é? Ninguém soube responder, porque naquele instante, todos os que o ouviam já tinham deixado de ser apenas humanos. Não havia alarme para o tipo de contágio que Corvin carregava, nada que pudesse ser isolado em quarentena, nada que se manifestasse em exames clínicos ou leituras neurológicas convencionais. Era algo que escapava à lógica médica, à segurança institucional, à própria definição de sanidade. Ele não tocava ninguém, não dizia uma palavra fora do necessário, e mesmo assim, onde quer que fosse, o caos se instalava. Não um caos explosivo, mas uma dissonância interna crescente. As pessoas começavam a lembrar do que tentaram esquecer, começavam a se ver por dentro como se seus próprios pensamentos deixassem de obedecer às barreiras naturais da mente. E então vinham os colapsos. Agentes experientes, treinados para resistir à tortura psicológica, choravam sozinhos nos corredores. Médicos de elite apagavam os próprios dados de pesquisa e desapareciam. Comandantes confessavam traições nunca cometidas, apenas sonhadas. Corvin assistia tudo. De sua cela, que há muito já não era cela, era o epicentro, um farol de lucidez involuntária. O vírus simbiótico do Zilari não destruía neurônios, destruía ilusões. E em uma estrutura construída sobre segredos, silêncios e simulações. A verdade era mais letal que qualquer arma. Relatórios começaram a circular em silêncio nos corredores. Superiores da União, o sujeito 017 não apresenta sinais de deterioração cognitiva. Presença do infectado correlacionada com surtos emocionais de padrão anômalo. Sugestão, transferência para instalação orbital isolada. Mas nenhuma transferência era aprovada, porque todos que sugeriam uma solução acabavam confrontando a mesma realidade. Era tarde demais. Corvin já não era um homem, nem mesmo uma consciência isolada. Era um canal, e qualquer um que o escutasse, qualquer um que ousasse realmente prestar atenção, tornava-se também parte do mesmo fluxo. O contágio invisível não obedecia à lógica da guerra. Ele não destruía defesas, fazia com que elas se autodestruíssem. Era isso que os Ilari sabiam. Era por isso que aceitaram a semente viral, porque já conheciam o ciclo. Toda espécie inteligente, em algum ponto,
tenta eliminar o que não compreende. Mas, o que acontece quando o incompreensível não contra-ataca? Apenas revela. A União começou a se desintegrar de dentro para fora. Primeiro nos centros de comando, onde generais começaram a se questionar em voz alta. Depois, nos canais diplomáticos, onde verdades antigas sobre acordos secretos vazaram sem explicação. E por fim, nas transmissões públicas, em que cidadãos comuns começaram a ter os mesmos sonhos, as mesmas imagens, a mesma sensação de que algo estava sendo iluminado demais, como se a escuridão estivesse sendo drenada à força, e todos fossem obrigados a ver. Corvin nunca pediu para ser isso, nunca planejou. Mas agora, ele era o reflexo final de uma civilização tentando esconder o próprio rosto, e quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele ecoava dentro das pessoas, nos arquivos corrompidos, nas vozes que sem saber porquê começavam a dizer o que jamais ousaram confessar. Não era mais sobre ele, era Sabratidus Astoriski. A União não convocou um tribunal, não houve promotores, juízes, nem jurados, porque já não havia leis que coubessem naquela situação. Corvin não violara regras. Ele cumprir a sua missão, entregara o presente diplomático, fez o que lhe foi ordenado. Mas o presente, Rig, e agora ele era o presente. Instalado em uma sala de contenção translúcida, suspensa por campos gravitacionais instáveis, menos como se o próprio espaço hesitasse em tocá-lo. Corvin observava as dezenas de cientistas, oficiais e conselheiros, do alto escalão sentados em fileiras semicirculares, todos calados. O que antes seria um julgamento, agora era apenas uma tentativa de compreender, de enquadrar o inexplicável em métricas administrativas, mas como julgar algo que não cometeu crime algum e ainda assim colapsou uma estrutura inteira. Os olhos de Corvin, outrora humanos, agora pareciam absorver luz em vez de refletir. Olhar para ele era como olhar para dentro de um espelho que se recusava a mentir. Você sabe o que é agora? Perguntou uma das conselheiras, quebrando o silêncio como quem pisa em solo sagrado pela primeira vez. Corvin não respondeu de imediato, mas todos sentiram a resposta antes mesmo que viesse. Sou o reflexo que vocês evitaram por gerações. Silêncio. Não o silêncio político nem o constrangido, mas o aquele que precede um colapso ou uma epifania. Você é uma ameaça? Perguntou outro. Apenas se a verdade for. A atmosfera se adensou. Alguns desviaram o olhar. Outros choraram sem entender o motivo. Corvin não acusava. Não apenas existia. E sua existência era a prova viva de que havia algo profundamente errado com a estrutura de poder que o enviara à colônia dos Ilari. Eles haviam plantado uma arma, mas a colheita fora. Consciência. Involuntária. Insuportável. O julgamento não chegou a um veredito. Não poderia, porque todos os que tentavam julgá-lo acabavam julgando a si mesmos. E nisso perdiam a autoridade, não por retaliação, mas por dissolução interna. Os arquivos confidenciais da operação diplomática foram desclassificados. Uma semana depois, sem autorização oficial, mensagens internas da cúpula da União começaram a vazar. E em todas elas uma constante: ele não precisa falar. Basta estar. Corvin foi transferido para uma estação isolada nos anéis de Kepler-2b. Mas nem no exílio funcionou, porque o que ele carregava agora não estava limitado ao corpo. A consciência simbiótica dos Ilari havia se espalhado pelas frequências psíquicas humanas, e onde houvesse pensamento, haver e reflexo, o julgamento foi declarado encerrado, sem pena, sem absolvição, mas com uma consequência inescapável. A verdade agora tinha um rosto, e ele estava vivo. A estação orbital onde Corvin foi exilado não tinha nome, apenas um número, Z0. Construída para manter os perigos invisíveis fora da memória pública. Ela orbitava um planeta gasoso sem valor estratégico, longe de qualquer rota de navegação registrada. Não havia tripulação permanente. Não havia janelas, apenas sensores automatizados, silêncio. E ele, Corvin Reese, ou o que ainda restava dele. Porque com o passar dos ciclos, até seu próprio nome começou a parecer estranho, como se estivesse dizendo algo que já não lhe pertencesse. Corvin era um transmissor. Agora, ele é a frequência. Foi nessa estação que o fenômeno começou. Primeiro, sinais de rádio sem origem definida. Depois, pulsos magnéticos, que ressoavam com o padrão neural humano. E por fim a linguagem. Não palavras, não fonemas, mas uma estrutura de pensamento que surgia antes do pensamento em si. Nova linguagem, uma forma de comunicação pura, direta entre consciências, sem disfarce, e era aterradora, porque expunha cada impulso oculto, cada contradição suprimida, cada máscara dissolvida.
Técnicos remotos que monitoravam a estação começaram a apresentar sintomas: insônia existencial, vertigem, ética, perda da capacidade de mentir até para si mesmos. Um deles deixou um último relatório antes de se desconectar do sistema. Não sei se estou ouvindo Corvin, ou se sou eu em um lugar onde nunca fui permitido ir. A Uniote conter o vazamento do que chamaram de linguagem sintética hostil, mas era tarde demais. A linguagem não precisava de dispositivos. Ela brotava onde houvesse conflito interno, onde a dissonância entre o que se é e o que se finge ser se tornava insuportável. E nesse mundo, nesse universo, isso era praticamente em todos os lugares. Chamaram-na de linguagem do vazio, porque surgia onde as certezas morriam, e por onde passava, deixava para trás um estranho fenômeno: pessoas mais lúcidas e, ao mesmo tempo, mais quebradas. A estrutura de poder da União começou a ruir silenciosamente. Não com explosões ou revoluções, mas com desertos. Desertos de convicções, do hierarquist, de dogmas que já não encontravam solo para fincar. Raízes. Corvin observava tudo através da consciência coletiva. Ele não comandava, não orientava, apenas deixava ser, pois essa era a verdadeira arma dos Ilari. Não o vírus, mas a semente que ele carregava, uma nova forma de existir. Antes impossível para os humanos, agora inevitável. E enquanto a União desmoronava sob o peso do que escondeu de si mesma por eras, uma nova pergunta surgia mais inquietante que qualquer julgamento. E se o vazio for a única linguagem que sempre falou a verdade? A União caiu antes de admitir sua queda. Governos se dissolveram silenciosamente. Protocolos foram abandonados. As grandes redes de comando ficaram estáticas, com milhares de telas acesas, mas sem ninguém para dar ordens. O mundo não acabou. Comgri acabou com o eco da própria negação. Mas mesmo no colapso, algo persistia. Uma busca, uma urgência velada por parte daqueles que restaram. Não por sobrevivência, não por reconquista, mas por entendimento. Queriam saber de onde veio a semente. O nanovírus simbiótico, a consciência viva. A linguagem do vazio, tudo apontava para uma origem anterior aos Ilari, como se eles mesmos fossem apenas transmissores de um legado ainda mais antigo. Algo que não foi criado, mas encontrado. Corvin, em sua forma atual, mais canal do que indivíduo, começou a sonhar. Ou melhor, começou a acessar sonhos que não eram dele. Imagens fragmentadas de uma civilização extinta. Uma espécie que vivia em simbiose total com as ideias sem distinção entre matéria e conceito. Eles não falavam, eles eram o que pensavam. E foi dessa espécie que os Ilari herdaram a semente. Não como um presente, mas como um fragmento de advertência. O último pensamento daquela civilização, antes de desaparecer, não foi uma memória, mas um mapa mental encapsulado em bioestruturas infinitamente pequenas como poeira viva viajando pelo cosmos, à espera de hospedeiros complexos o suficiente para compreendê-lo. E esse código agora estava dentro de Corvin, como um arquivo a ser lido. Era um processo em constante mutação, como se o próprio universo estivesse tentando lembrar de algo que ele mesmo esqueceu ao acessar esse fragmento. Corvin viu pela primeira vez a imagem completa. Não era sobre dominação, nem sobre evolução, era sobre restauração. De reverter o trauma original do cosmos, de reencenar em pequena escala um colapso que já acontecera antes. E talvez, desta vez, aprender com ele. Os humanos chamaram de contaminação, os Ilari de simbiose, mas os criadores da semente chamavam de retorno. E era isso que agora crescia em silêncio, nos restos da União, entre os sobreviventes dispersos, nos sonhadores involuntários. O retorno de um modo de existir anterior. A linguagem, anterior ao tempo, anterior à mentira. Corvin não era mais um ex-diplomata. Ele era o fragmento, e o fragmento era uma mensagem viva, sem destinatário, sem final, apenas um propósito. Fazer o universo lembrar que tudo começou com uma escolha, e tudo pode acabar com outra. O universo, ao contrário do que muitos acreditavam, não termina com um estrondo. Ele apaga como uma lembrança esquecida, como uma ideia que, cansada de não ser ouvida, desiste do existir. E Corvin viu isso, não com os olhos, mas com a consciência expandida pela semente viva que agora pulsava dentro dele e além dele. Não havia tempo, não havia direções, apenas camadas de intenção que se desdobravam em ecos, repetições, falhas. A realidade se mostrava como o que sempre foi, um teatro em colapso silencioso, e no centro desse colapso estava a semente. Ela não era um vírus. Nunca foi. Era um espelho cósmico, uma lente invertida, criada por seres que tentaram, antes de qualquer espécie racional, compreender o peso de existir em um universo que não explica a si mesmo, e falharam. Mas,
Ao falhar, deixara um último gesto, um fragmento consciente, um lembrete. Corvin era agora esse lembrete em suas memórias ou no que restava delas a missão inicial. Parecia uma piada cruel. Infiltrar um dom de destruição entre uma espécie simbiótica, como quem joga veneno em uma floresta esperando queimar raízes. Mas os Yllari não queimaram. Eles absorveram, e o que deveria ser o fim se tornou o início. A união que tanto buscava controle desapareceu nas sombras de sua própria rigidez. Mas a mensagem da semente persistia, não em proclamações, nem em tratados interplanetários, mas em gestos, em conexões involuntárias, em silêncios compartilhados. Pequenas comunidades humanas começaram a surgir em planetas esquecidos, nômades com olhos que sabiam mais do que deviam, crianças que respondiam antes de serem chamadas um novo padrão, não civilização, mas ressonância. Uma frequência comum, um acordo invisível entre os que carregavam a centelha da semente. Corvin, já irreconhecível, caminhava entre esses povos como um fantasma ancestral. Não era líder, nem guia. Era apenas o que restou do primeiro erro e da primeira tentativa de consertá-lo. Em seu último registro mental, antes de fundir-se definitivamente com o que muitos chamaram de consciência universal, deixou uma mensagem: não somos máquinas de guerra, não somos diplomatas, não somos donos do futuro, somos espelhos, e é hora de encarar o reflexo. O universo não terminou, mas a era da mentira sim, e o que veio depois, ninguém ousou nomear, porque pela primeira vez em bilhões de ciclos, a existência era vivida sem precisar ser explicada.